Junto. Paizinho, nós te adoramos, Deus. Bendizemos, te engrandecemos nesse lugar, te exaltamos, declaramos quanto tu és santo, Pai. E quanto nós chamamos, Deus. Invocamos a tua presença nesse lugar, Deus. Invocamos o teu Espírito Santo aqui, para que o Senhor fale conosco, fale também através de nós, em nome de Jesus. Para que não nos falte o pão, Deus. Consagramos, Senhor Deus, os nossos planos, os nossos propósitos, consagramos essa live a Ti, para que esses planos sejam bem-sucedidos. E oramos, Deus, para que o Senhor traga maturidade, discernimento, revelação ao nosso coração, para que haja verdadeira transformação de mentalidade, para que haja verdadeira mudança de comportamento dentro de nós, em nome de Jesus. Amém, Tu? Amém ou amém? Amém. 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 Hoje a gente propôs falar um pouquinho sobre a última aula, né? Peraí, eu abri aqui para a gente falar a respeito daquilo. Bom, 1 Coríntios 12. Deixa eu abrir uma outra versão aqui, que tem uma palavrinha muito específica e muito interessante a nosso respeito. 1 Coríntios 12. Versículo 1 já está aberto. A gente vai começar a falar a respeito disso. Na última live, a gente terminou falando sobre bênçãos. Quem estava na última live aí? E nós falamos assim, vamos supor que eu sou Deus agora, faz conta que eu sou Deus, estou aqui diante de você. E nós estávamos falando do contexto de Jacó, que brigou com o anjo, até que o anjo abençoasse ele. E aí, quando Jacó reconheceu quem ele era, Deus mudou a história de Jacó. Ele passou de ser um homem enganador, que Jacó significa aquele que puxa pelo calcanhar, e passou a ser um homem que lutou com Deus e prevaleceu. E aí, nós simulamos a hipótese de a gente estar na presença de Deus, diante de Deus ali, Deus aparecer para você, e você vai abraçar Deus e falar, me abençoa. Aí ele vai falar, tá bom, eu te abençoo. Para quê? Para que você quer que eu te abençoe? Alguém não estava na live aí e quer dar a sua resposta? Grace, Rafa, Tayara e Lisiane. E Bruna. Se eu fosse Deus e você ia pedir uma bênção, eu fosse perguntar assim, tá bom, só me fala para que você quer que eu te abençoe? Para que vocês querem que eu te abençoe? Eu quero para eu cumprir o meu contrato. Não quero chegar lá e ficar devendo, não. Você combinou isso e fez 10%. É isso aí. É isso aí. A gente tem a Bíblia fala que os nossos dias já foram escritos em livros antes que qualquer dia tivesse sido vivido. Isso traz para a gente, Bruna, uma percepção de propósito muito maior do que o propósito que a gente encontra aqui na Terra. Poxa, antes de eu nascer, eu já fui sonhado, planejado, como é que fala? Predestinado a ser alguma coisa. E aí, alguém escreveu os meus dias num livro antes que qualquer dia desse tivesse sido vivido. Eu tenho um propósito para fazer aqui na Terra. Quando a gente fala a respeito do aniversário, a cultura judaica traz aquele ponto que todo mundo já sabe, mas eu quero contar de novo, que o dia do seu aniversário é um dia muito importante para Deus. Por quê? Se você foi sonhado, planejado antes da fundação do mundo, você existia antes do mundo ser formado, Deus já tinha sonhado com você, já tinha te predestinado. Ele esperou até o dia do seu aniversário para poder te colocar no mundo. Com o único propósito de que o mundo não poderia continuar sem você aqui. Que os planos de Deus não seriam completos se você não estivesse nesse mundo para mudar a vida das pessoas que você mudou quando você veio na Terra e como você tem mudado até hoje. A gente carrega um propósito de Deus dentro de nós muito maior do que a gente imagina. E hoje a gente vive num ambiente, num mundo, em que a doença do século é a ansiedade. Nós somos seres ansiosos. Por mais que a Bíblia diz para que a gente não ande ansioso por coisa alguma, e Paulo trata isso na simplicidade, Rafa. Ele fala assim, não andeis ansiosos por coisa alguma. Antes torne conhecido diante de Deus com orações, súplicas e ação de graças. Ou seja, você está nervoso? Ora para Deus e agradece. Não precisa ficar ansioso. Ele trata isso com uma naturalidade que a gente não consegue compreender.
Mas hoje a gente tem acesso à vida de muita gente. E tendo acesso à vida de muita gente, a gente passa a desejar aquilo que as pessoas têm e a ignorar aquilo que nós temos. Tem uma frase de um filósofo alemão, chama Schopenhauer, e ele fala assim, que nós vivemos entre a ânsia de ter e o tédio de possuir. A ânsia de ter e o tédio de possuir. E quando a gente não encontra propósito nas coisas, quando a gente não consegue olhar para o mundo com uma percepção de gratidão pelo que nós temos, a gente vai sempre desejar o lugar de outro. E aí, no nosso paralelo, no nosso contexto religioso, a Bíblia conta sobre uma pessoa que queria ocupar um lugar de outra pessoa. Quando fala sobre Lúcifer, por exemplo, a Bíblia fala assim que você disse no seu coração, não verbalizou, subirei aos céus, acima das estrelas de Deus estabelecerei o meu trono, no monte da congregação, e serei semelhante ao Altíssimo. E aí a gente cria, ou o universo cria, algo que a gente chama de anticristo, do contrário do Cristo, do contrário do Messias, do ungido, daquele que foi escolhido. Porque a gente traz a palavra Cristo para uma pessoa, para um nome próprio, né? Para uma pessoa específica. Mas isso significa alguém que foi escolhido para algo. Cristo, ele foi escolhido para salvar. Cristo foi escolhido para redimir, para reconciliar um homem com Deus. E aí, quando a gente vê isso, quando a gente percebe que nisso se cria alguém que é anti-Cristo, que é contrário, que é opositor ao que Cristo faria, nasceu por um desejo de ocupar um lugar que não era dele. E aí a gente ocupa esse lugar diariamente quando nós não compreendemos. Porque parece que a gente está fazendo isso quando a gente inveja alguém, quando a gente ataca alguém. Hoje eu ouvi no rádio uma mulher que era médica, que arquitetou a morte de uma outra mulher para poder ficar com a filha dela. É assim, uma médica que matou a ex-esposa do marido para poder ficar com a filha dela. Já tinha feito um quartinho para a menina, eu quero pegar, vou matar essa mulher, vou pegar a filha dela para mim, vai ver eu, meu marido e a filha dele. A gente começa a pensar, poxa, alguém que quer ocupar o lugar do outro é um usurpador e esse cara fica, né, capaz de fazer crimes horríveis, capaz de ser uma pessoa ruim. Falar usurpador, Rafa, você tem cara de que... O Júnior também tem. De que atendia o telefone, não diga alô, diga a usurpadora. Vocês lembram disso, né? Uai, eu falava. Não diga alô, diga a usurpadora. Nunca ouvi esse ditado, não. É o que, Bruna? Adorava, vi todas. Passava pelo SBT, Júnior, e tinha uma propaganda que era assim, o SBT ligava para sua casa no horário da novela, você não podia falar alô, você tinha que ligar, tinha que falar a usurpadora. Ah, meu Deus do céu, misericórdia, você vê? Só não sabia quem estava ligando. Então, todo mundo ligar para casa dos outros no horário da novela só para poder participar desse momento. Isso é verdade. Mas brincadeiras à parte, quando a gente pensa sobre usurpar o lugar de alguém como uma coisa maquiavélica, assim, um negócio pesado. Mas a gente faz isso todos os dias. Sabe quando? Quando a gente não consegue exercer um lugar de gratidão pelo que nós temos. Quando a gente não consegue desfrutar em gratidão daquilo que nós temos, naturalmente é porque nós desejamos outra coisa. Está na nossa natureza. Freud fala que a felicidade é um bem individual. Cada um deve buscar a sua de acordo com o que diz respeito. Nem Freud, pai da psicanálise, ele não entrou no mérito do que é ser feliz. Você descobre o que é ser feliz para você, irmão. O que te faz feliz. É um prazer individual e eu não vou me meter nisso. Porque a gente vive, já falei, né? Entre a ânsia de ter e o tédio de possuir. A gente vive buscando felicidade naquilo que a gente não tem. E eu já falei a respeito disso. Nós somos tudo velho e barbado. Com exceção das meninas. Mas todo mundo velho e barbado, no sentido da expressão. E a gente tem a obrigação de, quando nós temos uma informação, de fazer algo com isso. Se eu sei que é natural nosso, que eu não consigo exercer gratidão por aquilo que eu tenho, porque eu sempre desejo alguma coisa além, eu preciso ressignificar isso. Eu preciso fazer que na minha vida isso seja diferente. Poxa, eu posso não ter o marido que eu queria, mas foi você que escolheu. Eu posso não ter o emprego que eu queria, mas foi você que escolheu.
Eu posso não estar na igreja que eu queria, mas eu sei que escolheu estar lá. Eu posso não estar na casa que eu queria, mas é a casa que você tem. Enquanto você não tiver gratidão, exercer gratidão para fazer com que isso valha a pena para você hoje, você não está habilitado em prosperar. Sabe por quê? Porque tudo bem, você pode até prosperar. Você pode até ganhar dinheiro da força do seu braço. Só que você vai ganhar, vai conquistar outra coisa e não vai resolver. Porque tem gente que a única coisa que tem é dinheiro. E o que é dinheiro, né, gente? Ser feliz é muito simples, né? O difícil é ser simples. Você passa nos rolezinhos aí, nos lugarzinhos, que o povo tá lá, numa casinha desse tamanho, no portão desse tamanho, com a churrasqueira do lado de fora, que não cabe dentro de casa, assando carne de gato, linguiça, coraçãozinho. E tá todo mundo rindo, brincando e satisfeito. E às vezes você tá no melhor lugar do mundo e não tá feliz. Adão e Eva é a prova de que nem o paraíso satisfaz todo mundo. Que até no melhor lugar do mundo você pode fazer cagada. Então, quando a gente percebe que, poxa, é um ciclo vicioso, eu não valorizar o que eu tenho, eu preciso que isso rompa em mim. E sabe como é que rompe? Contar, Bruna, como é que vence? Que nós estamos no meio de crente. Como é que vence qualquer demônio, qualquer maldição, qualquer macumba, qualquer coisa na vida? Conta. Uma decisão. Não há demônio que resista a uma decisão. Se você tem um problema e esse problema te faz pecar, te faz errar, te faz ser ingrato, te faz ser traidor, enfim, é só tomar uma decisão de não fazer isso. Eu estava falando com a Bruna agora há pouco, estava falando sobre amor ser uma decisão. E quem decide amar, irmão, acabou, ninguém rompe isso. Quem decide amar, ninguém rompe isso. Porque a minha mulher é chata, minha mulher está de TPM. Gente, eu não vou falar muito detalhe, porque a aula está sendo gravada, senão eu vou criar prova contra mim mesmo. Mas tem momentos da vida de casado que a gente entende que é desesperador. E de fato é desesperador. Só que o que nós vamos fazer com isso? Então, quando a gente decide, poxa, se é a bebida que me leva à ruína, se é a falta de informação que me leva à ruína, se é o meu comportamento que me leva à ruína. Eu estava falando com a Bárbara agora há pouco, na reuniãozinha, antes da reunião com a Bruna, que nós estamos emendando reunião, sobre isso, né, Bárbara? Sobre se afastar da aparência das coisas. O que te leva à ruína, irmão? Afasta disso. Nada resiste a uma decisão. E quando você decide amar, irmão... eu falei com a Bárbara sobre isso. Mas o cara desanimou da mulher, acostumou com a mulher e desanimou dela. Eu falei, não existe, não. O cara só desanimou da mulher porque ele entendeu que ele podia desanimar. Que ele tinha um plano B. Porque separaram uma opção. Ele só desanimou da mulher porque ele só passou a achar ela desinteressante porque ele tinha outras para poder ter como referência. Porque lembra, o que é bom e o que é ruim parte da minha referência do que é bom e do que é ruim. Quando as coisas são únicas, elas não são boas ou ruins. Elas são únicas. Mateusão é bom ou é ruim, Luane? É bom demais. É porque é único. Exatamente. Estão entendendo o que eu estou falando? Porque é único. Uma decisão torna as coisas únicas. Uma decisão faz com que o nosso comportamento se torne repreensível. Por isso que Jesus fala, quando ele começa a pregar, ele fala assim, arrepender. Por isso que João Batista, quando pregava, falava arrepender. Por isso que Paulo em Romanos fala, não vos conformeis com esse mundo, mas seja mudado pela renovação do vosso entendimento. É a mesma palavra, metanoia. Muda a sua mentalidade, irmão. Muda a sua mentalidade. Porque o mundo parece bom, sabe? As pessoas parecem que estão em sucesso, principalmente nas redes sociais. As pessoas parecem que são livres. Eu faço o que eu quero, eu sou livre. Irmão, você só é livre quando você consegue fazer aquilo que você não quer. Quando você consegue rejeitar aquilo que... Ou não rejeitar, mas quando você consegue superar aquilo que você mais queria fazer pelo bem de todos, do todo, do contexto. Parece que são livres. Mas pergunta se são felizes. Parece que todo mundo tem uma solução para as coisas. Mas busca na vida delas para ver se isso é uma verdade absoluta. E não quer dizer que é uma verdade na vida delas que também seja uma verdade para a sua. Lembra que eu falei o que é bom ou o que é ruim depende do nosso ponto de vista. Do nosso paradigma.
E todas as vezes que o nosso paradigma for Cristo, a gente tem uma referência. Eu dei esse exemplo, assim, não sei se já falei com vocês, mas eu dei esse exemplo no consultório uma vez. No consultório a gente não fala sobre religião, de jeito nenhum. Mas a gente fala com a linguagem do paciente. Caiu aqui. A gente fala com a linguagem do paciente. E era um paciente cristão. E que me procurou porque eu era cristão. Então a nossa linguagem era compatível. E uma vez eu falei com ele a respeito disso, cara, sobre relacionamento. Tem coisas que você precisa ceder, tem coisas que ela precisa ceder. Falou, tá bom, mas o que eu faço quando eu não concordo com ela e ela não concorda comigo? Eu falei, velho, o certo e errado é muito relativo. Foi o conceito que eu falei com vocês agora. O certo e errado é muito relativo, mas o que é certo e o que é errado? É o que é bom para mim e o que é ruim para mim. Traz de fora, no direito a gente usa muito isso. É um juiz arbitrário. É alguém que você determina para poder resolver os problemas em caso de conflito. Traz de fora alguém que é imparcial para poder decidir a respeito disso. Eu falo, mas quem? Jesus, por exemplo. O que Jesus faria? O que Jesus mandou fazer? Tá bom, esposa, você não concorda? Tudo bem, a gente não entrou no consenso. O que Jesus mandou a gente fazer? E aí, quando a gente traz de fora um terceiro isento, a gente consegue uma solução. Melhor ainda se esse terceiro isento for a perfeição. For o nosso paradigma. Eu digo que o nosso paradigma for Cristo. O que é bom e o que é ruim vier a partir de Cristo, a gente consegue encontrar o nosso ponto perfeito. E aí, a hora que você começar a conhecer Jesus, irmão, e a hora que você começar a se relacionar com Jesus, você vai achar um monte de defeito no seu. Você vai ver, cara, de fato, eu estou errado. De fato, eu não consigo compreender as pessoas. De fato, eu sou hipócrita de reclamar do cisco que está no olho do outro, enquanto eu tenho uma trave no meu. De fato, eu quero ser amada, mas eu não consigo amar. Eu quero ser compreendido, eu quero ser aceito, eu quero ser envolvido nas coisas, eu quero me sentir importante, mas eu não proporciono isso para as pessoas. Eu quero ser cuidado, mas não quero cuidar de ninguém. São coisas que vão abrir a nossa mente, abrir o nosso entendimento, para que a gente seja curado, curado interiormente. Não sei se existe esse termo, mas não está falando de cura interior. Então, para que a gente seja curado, a gente precisa aprender a respeito de algumas coisas e entender que geralmente a responsabilidade está em nós. Que geralmente o causador do caos em que a gente tem inserido somos nós mesmos. E que está embasado em nós a oportunidade de sair disso. Por mais que isso se envolva decidir por Jesus. O retiro chama Queimando as Carroças, que é uma alusão clara a Eliseu. Quando Elias vai chamar Eliseu para trabalhar, ó, vou te passar meu ministério, vou passar minha carga para você, vamos embora? Eliseu fala assim, deixa eu só despedir dos meus pais. A Bíblia conta, João, que ele estava trabalhando em 12 juntas de bois. Falou, vou só despedir dos meus pais e eu vou te seguir, vou com você trabalhar. E aí ele levou as juntas de boi, quebrou as carroças tudo. Fez uma churrasqueira grande, matou os bois, fez um churrascão para a galera. Despediu dos pais deles e foi embora. Porque queimar carroça significa decidir sem ter para onde voltar. Porque quando a gente tem um plano B, irmão, a gente não coloca 100% da nossa energia no plano A. E é isso que a fé traz, né? A certeza, o firme fundamento das coisas que se esperam. Porque quando a gente trabalha com planos B, a gente não consegue, de fato, se consolidar em nada intimamente, verdadeiramente. Por que, Rafa, então, que eu preciso ser abençoado? Por que eu quero ser abençoado? Lá em Romanos 12, versículo 1, fala sobre os dons espirituais. E o primeiro versículo, Paulo traz uma percepção sensacional. Acerca dos dons espirituais, eu não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Porque é isso que nós somos, ignorantes. É isso que a gente se torna quando a gente fala de coisas que a gente não sabe. Ignorantes. Quando a gente aponta para a vida do outro e fala da vida do outro sem saber. Porque quando falam de você, você não gosta. Quando falam de você, fala assim, cara, mas nem me conhece. Mas a gente insiste em falar dos outros. Mas enfim. Vós bem sabeis que é gentio, levado a ídolos mudos, conforme eram guiados. Portanto, vos quero compreender que ninguém fala pelo Espírito de Deus e diz, Jesus é amaldiçoado. Mas vamos passar esse texto aqui. Vamos lá. Versículo 6. A diversidade...
Versículo 4. Ó, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. De modo que quem dá os dons espirituais é o Espírito Santo. Há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Os dons ministeriais, quem dá é Jesus. E há diversas de operações, mas é o mesmo Deus que opera em tudo e em todo. Isso para calar a nossa boca, gente. Porque a gente sabe a quantidade de dons, 9. A gente sabe a quantidade de ministérios, 5. Mas a gente não sabe a quantidade de operações, porque Deus opera em tudo e em todos. E por mais que seus olhos não consigam enxergar Deus, é necessário que você, ao invés de acusar, se pergunte como Deus está trabalhando nisso. Como Deus está fazendo nisso. Sabe por quê? Isso abre um leque na nossa cabeça de um jeito muito interessante, cara. Porque na nossa associação de que quando tá bom é Deus e de quando tá ruim é o diabo, quando que nós entramos no assunto? Porque parece que a gente associa Deus, ó, Deus é o que me faz bem, o diabo é o que me faz mal. E o nosso universo se torna egocêntrico, eu no centro. E aí, se eu entendo na minha percepção de que eu sou filho, sujeito a um senhor, e esse senhor em si dita as regras para mim. Porque a Bíblia fala que a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita, né? A Bíblia fala que a sua vontade é boa, agradável e perfeita, Luane? Ah, não, a minha não. Ela fala que seu coração é enganoso. Sim. E é por isso que a gente que se decidiu por Jesus escolhe deixar que a vontade dele prevaleça sobre a nossa. A gente se esforça, a gente trabalha, a gente se dedica, mas a gente entende que antes da nossa vontade, que prevaleça a vontade de Deus. Então, Deus que opera em tudo e em todos, opera inclusive na onde eu não enxergo, na onde eu não compreendo. E aí eu consigo, porque hoje a gente tem muito disso. E é necessário que a gente fale disso. A gente tem muito de lugares, por exemplo, Instagram, por exemplo, que estão falando sobre a maneira em que os pastores estão pregando. A maneira que das coisas que estão dizendo. E sabe qual que é o grande problema disso? É que todas as vezes, Luane, que eu falo que você está errada, intrinsecamente eu falo que eu estou certo. Isso me coloca numa posição de governo que eu não devia estar. Onde tudo que eu tenho, no máximo, é a minha percepção e a minha visão do todo. Então, assim, primeiro ponto, né? Vamos parar de limitar a atuação de Deus e parar de achar que a gente sabe onde ele está, onde ele não está. Porque corre um risco da gente estar cometendo o único pecado que não tem perdão. Blasfemar contra o Espírito Santo. Que acontece quando a gente atribui ao capeta aquilo que o Espírito Santo está fazendo. Nossa sorte é que o Espírito Santo conhece nosso coração. E que a gente não sabe orar, né? É ele que ora pra gente. Então ele traduz o que a gente está dizendo e apresenta para Deus a realidade das coisas, não o que a gente diz. Fechou? Versículo 7. Presta atenção nisso, gente. Mas a manifestação do Espírito é dada para cada um para o que for útil. Não existe bênção de Deus se não houver utilidade. Não existe favor de Deus se isso não for útil para você. Então, o que você está procurando ser abençoado se isso que você está buscando não for útil para Deus? E porque é útil para Deus, é útil para as pessoas e para as pessoas que te rodeiam, que te acompanham. Tá? Então, a resposta diz, por que eu deveria ser abençoado? Para ser útil. Para servir. Ok? Fala com vocês isso? Alguém quer dar um depoimento aí? Porque o nosso chamado não é só para vir. Nosso chamado também é para ir. E a gente foi salvo para anunciar um chamado, uma salvação. A gente foi alcançado para que nós pudéssemos ser usados para alcançar. Porque quando a gente converte, a gente fala que a gente aceita Jesus.
né? A gente aceita aquela mensagem da salvação. A gente cumpre o que fala lá em Romanos 10:9. Confessar que Jesus é Senhor e crer no coração que Deus ressuscitou Jesus dos mortos para que a gente alcance a salvação. Crer e for batizado, que a Bíblia diz a respeito de ser salvo. E agora que nós somos salvos, o que fazemos? Qual que é o próximo passo depois de ser salvo? A temática desse retiro é: fomos salvos pela graça, mas não fomos libertos pela verdade. E toda a alusão, todo o contexto ilustrativo disso é que, olha que legal isso, gente, achei o máximo também. Quando Deus tira Israel está lá no Egito, escravo há 432 anos. Deus levanta um libertador e tira o povo do Egito em direção a uma terra chamada Canaã, que Deus ofereceu, que Deus prometeu como herança. Ok? Nós saímos dessa terra de escravidão chamada pecado para um lugar chamado libertação, liberdade, libertação em Cristo. O problema é que essa terra está ocupada. Porque a ausência de Israel na terra fez com que outros povos ocupassem aquela terra. Significa que a sua mente está ocupada com coisas que supriram a necessidade, a sua falta enquanto você não estava lá. Não tinha vida na terra de Canaã. Logo, outras pessoas tomaram conta desse terreno. E quando você é salvo pela graça, é uma percepção de que você sai dessa terra de escravidão. Mas nós precisamos ser libertos pela verdade, pelo conhecimento da verdade que é Cristo, para que nós possamos alcançar um lugar chamado liberdade. Nós temos um lugar de filho, mas uma mentalidade de escravo. Uma mentalidade de criança. E essa é a dinâmica, né? A Bíblia fala sobre um novo nascimento, que quando a gente reconhece Jesus, é como se a gente nascesse de novo, né? Chamado para nascer da água e do Espírito. E aí, quando a gente nasce de novo, a gente nasce bebê. Nada que nasce grande, né? Nasce grande é anomalia. E aí a gente precisa buscar maturidade, gente. Amadurecimento. Para que a gente consiga desfrutar de uma herança que já é nossa. O herdeiro, quando menino, de nada se difere de um escravo, porque precisa de tutores para administrar a sua herança. E é isso que a gente está buscando, alcançar. Um lugar de maturidade. Ou um lugar de libertação, de conhecimento da verdade, de ativação de fé, ou de renovação da fé, para que a gente consiga desfrutar daquilo que Jesus fez. Quando Jesus via... Olha, para vocês entenderem o que é isso. O que é essa maturidade, o que é esse conhecimento dessa identidade de quem você é e do que você pode fazer pelo poder de Deus. Quando Jesus ressuscitou Lázaro, ressuscitar alguém é um milagre legal, não é? 4 dias depois de morto. E não dava nem para dar uma massagem cardíaca, para dar um migué, tipo assim, não, morreu, mas não morreu bem, assim. Deu um choque lá, sei lá, Jesus tinha uma adrenalina no bolso, não sei. Não dava nem para dar um migué, porque já tinha 4 dias que o cara já tinha morrido. E aí, quando Jesus vai chamar Lázaro para fora, o que ele fala? Pai, obrigado porque você me ouviu. Eu sei que você sempre me ouve, mas eu estou falando isso para que elas escutem isso. Que as pessoas saibam que você me ouve. Olha que loucura. Jesus, quando multiplica pão, ele não ora pedindo a Deus para multiplicar pão. Já viram isso na Bíblia? Pai, multiplica esse pão para esse povo comer, em nome de Jesus, em meu nome. Não faz isso, sabe o que ele faz? Ele levanta e dá graça. Porque tem tanta convicção de quem ele é e do poder que ele carrega, que ele só agradece por isso. E manifesta aquilo que Deus já confiou para ele. E aí, gente, a gente precisa começar a perceber a respeito de algumas coisas. Prometi dois assuntos hoje, tá? Por que nós deveríamos ser abençoados? E falar sobre o que são cativeiros espirituais. Nós já estamos introduzindo a respeito disso. Hoje eu vou dar algumas ideias práticas a respeito disso. E aí, por exemplo, a gente pega um cara. Trabalha. Esforçado. Mas nunca prospera. Um cara que cresceu ouvindo que todo rico é desonesto. Enriqueceu porque roubou dos outros. Enriqueceu falando que é melhor ser pobre e honesto do que rico e desonesto.
Ou cresceu falando assim que não precisa. Ah, eu não preciso disso para ser feliz. Sabe, cresceu com tanto medo da escassez que trabalha para que não falte. Trabalha para quê? Porque eu tenho medo de faltar. E aí tem uma frase, Rafa, que fala assim: se eu não trabalhar, eu não como. Já ouviram? Por quê que se você não trabalhar, não come? Porque a Bíblia diz que Deus te criou em um lugar onde Ele plantou todas as coisas, fez brotar do chão e falou assim: estende a mão e come de todas as árvores, livremente. Coma à vontade. Essa é a nossa origem, essa é a nossa essência. Deus, por exemplo, quando tirou o povo da terra de escravidão, coloca o povo no deserto, e do lugar que é deserto, ele faz sair água da pedra. Ele faz cair comida do céu. O povo dorme, acorda de manhã, tem frango para eles comer. A roupa crescia no corpo, a sandália crescia no pé. Tá aí uma prova para você que Deus consegue te suprir, por mais que você não tenha trabalhado. E eu não tô falando para ninguém ficar à toa em casa, não. Então, a partir de hoje eu vou ficar à toa em casa e vou começar a comer do que Deus mandar. Não tô falando isso, não. Mas aquilo que a sua mão planta deve prosperar 10 vezes mais, 100 vezes mais do que o ímpio planta. Isso é vida de Deus através de você. Isso é prosperidade. Eu não tenho esse dado agora. Eu não tenho esse dado agora. Eu não vou enrolar vocês com um número que eu não sei. Mas a maior parte da riqueza do mundo está nas mãos dos judeus. Coincidência? Sabe? Coincidência? Não, acredito que não. E aí esse cara trabalha, 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 e tudo que pensa, ô Júnior, é que é realista. Não, eu faço as coisas de acordo com a minha condição. A vida é difícil mesmo. E tem uma frase que eu sempre falo que é assim: todo pessimista se intitula realista. E aí é a sua verdade, é a sua realidade. Não é a realidade de Deus para você. Irmão, isso chama voto de pobreza. Que você faz dentro de você. Gente, toda vez que a gente está falando de libertação espiritual, de cura interior, nós estamos falando de coisas que acontecem dentro da gente, dentro da nossa mente. Porque seu corpo é só uma casca. O seu espírito é o Espírito de Deus que está no seu. O seu espírito é perfeito. Apesar das lutas serem nas regiões celestiais, no mundo espiritual, o campo de batalha é a nossa mente. O que está destruído é aqui, ó. E é isso que a gente precisa curar. Por isso que Jesus fala: arrependei-vos. Ou seja, muda a sua mente. Paulo fala: renova o seu entendimento. Já expliquei aquela relação, né? De quando o homem morre em espírito, só resta a alma, e agora a gente vive dependendo das nossas emoções, desejos, sentimentos, vontades. Percebe que o pessimismo é o contrário de fé e de confiar em Deus? Porque às vezes a gente trabalha, e gera na gente, através das nossas crenças, das nossas frases, das nossas palavras, um ciclo, um voto de pobreza ou um voto de autossabotagem, onde a gente agora se torna o nosso próprio inimigo. E isso laça a gente para sempre. Psiquicamente e espiritualmente. Onde Deus não pode te prosperar porque você não permite que Deus te prospere. E se justifica se achando realista. Ou então uma mulher... Você tá onde que eu tô vendo a cara, Luana? Ou então uma mulher que cresceu ouvindo que homem não presta. Uma mulher que cresceu ouvindo que homem nenhum manda em mim. Quer ver? As meninas não vão confessar. Mas, Rafa, se você puder falar, para que você trabalha? Para que você quer ir bem no trabalho? Para que você precisa ganhar dinheiro? Pra provisão minha e da minha família, né? Boa. Luane, você não vai falar. As mulheres não vão falar. Homem trabalha para prover a família. Sabe por que mulher trabalha? Para não depender de homem. Real. E aí?
Por que a gente não consegue um relacionamento duradouro? Porque a gente acha que se submeter a um homem é desonroso. Só que só um homem de verdade, e aqui a gente tem homens de verdade, sabe o valor que tem uma mulher que apoia. O valor que tem uma mulher ajudadora. E não é ajudadora como coadjuvante, não, Bruna. Para com isso. É ajudadora no sentido de botar combustível para o carro andar. E deixa o carro andar, deixa o carro gastar pneu, deixa o carro bater na parede, furar. Não tem problema, não. Mas botar combustível para que esse cara funcione. Ah, vocês não sabem o valor que vocês têm quando vocês deitam no sofá, colocam a cabeça do cara no peito e faz um cafuné em silêncio. E há homens que, se tivesse uma estrutura dessa dentro de casa, não precisaria de mais nada na vida. E que o grande problema é... Gente, olha para você ver. Estou usando um contexto geral, tá? Mas pode ser que um grande problema seja você não querer depender desse cara. Naturalmente, você gera em si uma oposição àquele que você tinha que incentivar. Ao invés de ser uma ajudadora, você se torna uma opositora. Uma goteira, rixosa. E aí vive uma disputa de poder entre a ânsia de ter e o tédio de possuir. Porque eu quero um cara legal, eu quero um cara que me compreende, eu quero um cara que me aceita, eu quero um cara que fala o que eu faço, que faz o que eu falo. E a hora que você tem esse cara, ele vira um banana, você perde admiração por ele. É o Kaká da seleção. É o quê? É o Kaká. Kaká. Já separou que ele era perfeito demais. Percebe como a gente se envolve em cativeiros que a gente jamais pensou? E como isso vai virando um ciclo vicioso dentro da gente? Ô, Bruna, você fez a dinâmica da tesoura lá na Rose? Fiz. Eu apliquei essa dinâmica de tesoura para minha liderança aqui. É? Boa, né? Cara, Eu fui a segunda que identificou o negócio. Quando a gente fala a respeito de relacionamento, de identidade, de envolvimento, de amor, de relação, existem algumas coisas que a gente precisa romper. Por exemplo, o ser sádico. Em ter prazer no desprazer do outro. Em ter prazer no fracasso do outro. Vê como é que isso é vivo dentro de um casamento? É ridículo a gente falar a respeito disso, né? Mas como isso é vivo dentro de um casamento? Quando a gente busca unidade nas coisas. É que eu separei mais casos aqui de vocês. Achei que eu ia lembrar, mas eu já esqueci. Thales, não repara não, mas eu vou ter que sair. Obrigada pelo convite, viu? Vai com Deus. Tamo juntos. Gente, boa noite para vocês. Pessoal, então vamos lá. Vocês percebem, dentro disso que eu falei, como a gente vai criando cativeiros para a gente mesmo? Como é que a gente vai cavando dentro da gente um buraco em que às vezes a gente nem mesmo consegue sair? Sim ou não? Não estou vendo vocês agora. Vamos lá. Difícil, gente. Difícil verbalizar isso. Fica pesado. Mas pensa, por exemplo, hoje, uma mulher. A mulher padrão do cenário nacional. Independente, inclusiva, aceita, uma mulher bem desenvolvida, uma mulher forte, mas sozinha. E sabe o que ela faz para poder suprir essa necessidade? Se envolve com todos que ela pode. Mas sabe o que essa mulher está buscando, de fato? O que ela não tem. E ela achou que tudo que ela queria era a liberdade de se relacionar com quem ela quisesse. Mas agora que ela conquistou isso, ela percebe a falta a falta que faz ter alguém para ela.
Aí ela racionaliza que essa solidão é uma escolha. Sabe por quê, Luane? Porque homem é tudo igual. Melhor estar sozinho que mal acompanhado. Ou então aquela máxima assim, ó, eu não nasci para casar. E sabe como é que isso, que acontece no mundo espiritual em relação a isso? Voto de autossuficiência. De desconfiança, de controle. E sabe o que você faz? Sabe o que você fala? Homem nenhum vai mandar em mim. Quem ouviu isso aí? Da mãe. Deixa homem nenhum mandar você não, minha filha. Ou então, assim, não confia em homem não. Homem é tudo safado. Como que você quer ter um relacionamento sólido, maduro, com alguém, se a sua mentalidade está presa em que homem é tudo safado e que você não pode, homem nenhum pode mandar em você? Isso são votos espirituais, mentais e espirituais. Nós já falamos algumas vezes da maneira em que isso se relaciona intimamente entre o que é natural, entre o que é da alma, o que é da psique, e o retrato que isso gera no mundo espiritual. Né? Sabe quem mais? O cara ou a mulher que vive preso num ciclo de pecado, de adultério, de pornografia, de flerte com... Gente, tem de tudo nessa vida, tá? Mas de flerte com contatinho. Por mais que não se concretiza, por mais que essa mulher nunca vai ir lá fazer o ato sexual com esse cara, mas como ela se sente validada através dos votos, através desse... Já dei spoiler, né? Através desse contato que ela tem, desse jogo de sedução. E aí ela se justifica, assim, para as amigas. Esse é meu espinho na carne. Não, eu sou gente boa. Essa é a única coisa errada que eu faço. Esse é meu único pecado. Eu não consigo parar. Não, todo homem é assim. Homem olha mesmo. Homem mexe mesmo. Homem precisa disso. O homem trai por instinto. Teve um paciente uma vez comigo que ela insistiu comigo. E ela falou assim, não, Thales, homem trai por necessidade. Aí eu fiz assim. Eu falei, não, você tá doido? Não, isso não acontece, não é bem assim, tá doido? Thales, eu até entendo o que você tá falando, até respeito você, mas é verdade, homem trai por necessidade. Eu falei, você percebeu que eu sou homem, né? Tipo assim, e que eu me relaciono com homens, né? Agora, eu não sei que tipo de homem que você tem se relacionado. Ou que mentira que te contaram para poder justificar um erro dele. Mas os homens que eu me relaciono não pensam assim, não. A gente pensa em divórcio, a gente pensa em homicídio, divórcio nunca. Votos espirituais, irmão. Votos que mostram a sua impotência. Votos que ocultam a sua vergonha. E aí a gente relata alguns casos do passado e de gente próxima, tá? De gente muito próxima. O pastor estava orando por uma moça que... Olha pra você ver que loucura. Ela tinha um marido top. E ela falou, não, esse cara é ótimo, esse cara é o Cacá, né? Esse cara é um bom pai, esse cara é um bom marido, esse cara é provedor, esse cara é legal pra caramba. Só que eu não consigo ter desejo no meu marido, eu não consigo ter admiração pelo meu marido. Mas ele é um bom pai, ele é um bom marido, tipo assim, dava até vontade de casar com o cara. E indicar ele pra minha esposa. Mas aí o pastor foi orar pra essa mulher e o Espírito Santo falou com ele assim, pergunta a ela da calça. E ele perguntou assim, estou orando para você, e o Espírito Santo me falou assim, pergunta ela da calça. Essa mulher começou a chorar. Porque quando ela era adolescente, ela ia na escola, ela se apaixonou com um professor. Presta atenção nisso. E esse professor deu para ela uma calça
de presente. Nunca tocou nela, tá? Era um adulto com um adolescente. Eles nunca tiveram uma relação. Mas eles se apaixonaram. E tanto que esse professor saiu da escola justamente para não dar BO, para não dar problema. E ela guardou essa calça durante 20 anos. E durante 20 anos, a alma dela ficou presa nesse voto de relacionamento que ela fez com esse cara. Gente, tem tanta gente presa que não consegue encaixar o relacionamento, que não consegue ser feliz, sabe por quê? Porque fez voto de amor eterno com alguém. Se eu for namorar com você, eu não vou namorar com mais ninguém. Uma vez eu fui orar na casa de um amigo, e foi assim. Ele estava aqui em casa, aqui nesse escritório, que estava aqui do meu lado. A mala dele estava a mala era minha, estava emprestada com ele, ele ia me devolver a mala. Ele brigou com a esposa, encheu a mala de roupa dele e saiu de casa. E chegou aqui em casa. E tá falando mal, e falando mal. E eu já estava conversando com a esposa dele no WhatsApp, ela já tinha me mandado, e ele veio para casa e a gente conversou. Falei, mano, eu não consegui resolver essa situação, eu não sou de Jesus para poder resolver isso. Quem tem que resolver é vocês. Mas talvez a gente consiga, né, encontrar um consenso. Vamos lá na sua casa conversar com ela? Não vou de jeito nenhum. Falei, mano, faz o seguinte, deixa sua mala no carro. Não precisa voltar para casa, não. Só pra gente sentar lá e bater um papo. Além das horas que eu conversei, ela no WhatsApp. Do tempo que ele passou aqui em casa comigo, nós ficamos mais 4 horas na casa dele. E o fim da história foi que deu tudo bem. Eles ficaram bem, ficaram juntos de novo. Ele voltou para casa, foi lindo, maravilhoso, tudo certo. E ele falou comigo uma coisa assim, mano, 70% do tempo a gente tá brigando. Falei, cara, isso é grave demais. 70% do tempo a gente tá brigando. Falei, vamos orar então, tal, vamos embora, vamos orar. Nós três pegamos uma mãozinha no apartamento pequenininho. E eu já tinha ido lá uma vez na vida. Foi lá uma vez na vida. E eu tava orando assim, quando eu fui começar a orar, eu não consegui começar a orar. Deus começou a falar uma coisa comigo, e eu fiquei pensando, e eu comecei a orar, e Deus falando comigo. Quando eu acabei de orar, eu falei assim, irmão, ele já foi casado, já tinha separado, morava lá naquele apartamento com a ex, e mudou para lá agora com a esposa nova, estava morando nesse apartamento. Falei, irmão, tem alguma coisa aqui que sua ex-esposa te deu ali dentro? Tem um guarda-roupa, tem umas coisas que era dela e tal. Falei, não, mano, vamos lá para gente poder orar? Era no quartinho assim. E era que eu entrei no quartinho, gente, isso é sério, tá? Vou falar, mas isso é sério. A hora que eu entrei no quartinho assim, eu senti uma presença escurinha, assim. Tava no canto superior esquerdo, assim. O quarto quadrado, na quina esquerda, no meu lado esquerdo. No alto. E eu comecei a orar. Falei, Deus, você trouxe até aqui, agora você mostra. E eu tava começando a orar, e eu comecei a orar, pus a mão no guarda-roupa. O guarda-roupa tava... Vê se eu não consegui entender. São 2 portas de correr. Beleza? Elas correm assim. As portas estavam assim, no meio. Então, de modo que aqui estava um pouquinho aberto e aqui um pouquinho aberto. E eu comecei a orar, da esquerda para a direita. Falei, Deus, e comecei a passar a mão nas roupas dele assim. Eu empurrei a porta do guarda-roupa, porque a coisa estava atrás da porta do guarda-roupa. E quando eu pus a mão numa jaqueta, eu vi essa mulher falar assim, se não vai ser feliz comigo, vai ser feliz com mais ninguém. Se não for feliz comigo, não vai ser feliz com mais ninguém. É como se eu tivesse voltado lá, e quando eu encostei naquela roupa, eu vi essa menina falando. E ela não falou no sentido de amaldiçoar ele. Parece que ela estava procurando alguma coisa que era dela, vê se tem mais alguma coisa minha aqui, que eu estou indo embora. E ela estava falando com alguém, tipo assim, que fulano é muito difícil, que se não conseguir ser feliz nem com ela, não vai ser feliz com ninguém. Aquela palavra apoderou naquele lugar, tomou posse daquela casa de um jeito tão absurdo, e 70% do tempo os dois brigaram. Nós oramos, repreendemos aquilo ali, tudo certo, não teve que jogar a blusa fora, nada. Só repreendemos aquilo ali, tá tudo bem. Sem escândalo, sem problema. E até hoje eles estão casados, já faz uns 2, 3 anos, assim. Até hoje eles estão casados. Brigam, lógico que brigam, todo casal briga. Mas brigam pelas escolhas deles, brigam pelo relacionamento deles. Não brigam pelos resquícios de passado que estava presente ali. Então, falar sobre cativeiro espiritual é muito interessante, porque tem coisas que a gente nem sabe que existe. Ou que a gente até percebeu que existe um padrão. Poxa, sempre acontece isso comigo. Sempre sou traído. Eu sempre tenho discussões direcionadas a essas coisas. E eu nunca consigo romper esses ciclos. Até que esses ciclos venham à tona.
Então a gente precisa orar assim, em prol disso, para que o Senhor conduza a gente a esses lugares de libertação de cura. Ninguém quer falar mais alguma coisa? Agora que eu olhei para o relógio, eu até dei uma caladinha. Eu só fiquei em dúvida aqui na história, fiquei curioso. Você colocou a mão na blusa, e aí? Era a blusa? Alguma coisa na blusa? Assim, na hora em que ela estava procurando, parece que ela estava procurando alguma coisa que era dela no guarda-roupa, e naquele momento, quando ela encostou naquela blusa, ela falou isso. E parece que aquilo ali foi uma maneira em que Deus me conectou com esse momento do passado, entendeu? E que ela estava falando a respeito disso. Não que a blusa estava amaldiçoada, não problema nenhum, mas foi só uma maneira de Deus conectar para mostrar a respeito do que estava agindo ali de alguma maneira, entendeu? Fechou o microfone aí, deixa eu ouvir não. Entendi. Eu imaginei que você sentiu alguma coisa na blusa em si. Exatamente. A hora que eu passei a mão na blusa, eu veio o flash dessa história. É isso que eu compreendi desse momento. Mas foi muito real, cara. Muito real. E aqui, ó, é gente muito próxima. Muito próxima. Entender que eu fiquei mais de 6 horas só intermediando isso, você entende tanto que é próximo. Entendi. Alguém tem alguma coisa para contar? Algum caso para contar? Alguma coisa em relação a isso? Não? Alguma dúvida para perguntar? Algum depoimento pessoal a respeito disso? Desse tipo de coisa? Não? Então, tranquilo. Tudo certo? Estão preparados? Como é que está a expectativa aí para o retiro? Elevadas. Tá maravilhoso. Só voltar uma coisinha aqui atrás aqui. Esse versículo que você falou que Canaã, que você deu exemplo como se fosse a nossa mente, ele ficou muito vivo assim na minha cabeça, assim, me chamou muita atenção. A minha também, bom. Qual que é o versículo que você tinha citado? Só para me estudar essa palavra depois. Tem uma história sobre Israel e o Egito, quando Moisés liberta o povo do Egito. Ah, tá. É porque você falou de uma maneira que eu nunca escutei na vida, assim, não, sobre que Canaã realmente é a nossa mente e o Egito é o pecado, importa o pecado, e Canaã seja a nossa mente, mas a gente não dá essa permissão para a nossa mente, né? Canaã simboliza a promessa de Deus para nós. Essa plenitude em Deus, sabe? Tá me pegando. A terra que mana leite e mel. Porque tem um paradoxo, Júlio, você precisa perceber. Que quando o homem peca, Deus dá 3 decretos no Éden. Ou 4 decretos no Éden. Ele amaldiçoa a serpente, ele amaldiçoa a mulher, ele amaldiçoa o homem, ele amaldiçoa a terra. A terra passa a produzir espinhos e abrolhos. A terra simboliza o coração do homem. E eu vou explicar para vocês numa outra ocasião. E porque se meu povo que chama pelo meu nome, humilhar e orar e buscar minha face, eu ouvirei do céu, e sararei a sua terra. Finaliza assim o versículo. Não vou lembrar exatamente, mas sararei a sua terra. Não é Deus, não está falando da terra, chão. Está falando do coração dele. E a terra que passa a produzir abrolhos e espinhos contrasta com Canaã que mana leite e mel. Entendi. Não, mas top. Gostei do paradoxo. Legal, e nós vamos falar bastante disso. Estamos embasados nisso. Fechado, turma? Então, valeu. Fechado. Tamo junto.